etnólogo. Ainda no seminário do Sagrado Coração de Jesus em Luanda, Mafrano foi um jovem professor, tendo entre seus alunos aquele que também foi o primeiro bispo negro da história da Igreja Católica em Angola, Dom Eduardo André Moaca. Ao longo da sua carreira como professor e pedagogo, ele defendeu o acesso universal à educação como um dos valores mais altos. Escreveu que a origem social e racial não poderia ser um fator de decisão na formação de padres, engenheiros, advogados, médicos e etc. O autor que hoje nos une e nos reúne foi um sério investigador da cultura e da civilização banto, empenhado na recolha e observação direta de fatos ligados à vida, os hábitos e costumes de populações autóctones de Angola. Em 2022, uma amostra do seu trabalho foi compilada a título póstumo na coletânea Os Banto na Visão de Mafrano, Quase Memórias, como parte de um acervo mais vasto sobre antropologia cultural, social, religiosa e criminal, além de pitorescas crônicas ligeiras sobre o dia a dia. E foi há precisamente um ano, a 8 de agosto de 2023, que a família teve a honra de receber uma carta do então Núncio Apostólico do Vaticano em Angola, Dom Giovanni Gaspari, na qual este prelado dizia textualmente: auguro que este precioso trabalho possa encontrar uma adequada divulgação para a expansão da cultura literária angolana, e em particular da cultura e da história do povo banto. Estas palavras encorajaram-nos e explicam a razão da nossa presença hoje, dia 9 de agosto, nesta Casa Comum da Universidade do Porto. A coletânea Os Banto na Visão de Mafrano fala-nos sobre a origem do homem, escrita ancestral, a formação de família, o direito costumeiro, o funcionamento dos tribunais, a tradição política banto, contos, lendas, fábulas e provérbios sobre o que esta cultura conserva e pretende transmitir como herança a novas gerações, como também nos resumiu o profeciador desta obra, Dom Zacarias Camoenho, arcebispo emérito do Lubango e Prêmio Sakharov 2021. Dedicando-se ao estudo das ciências sociais, desde filosofia e antropologia, Maurício Caetano deixou-nos como herança imaterial uma hierarquia de valores que caracteriza a história, a cultura e a civilização banto desde tempos ancestrais. Ele defendeu a cultura banto, mas advertiu-nos contra extravagâncias e excentricidades. Vide página 87, volume 1. Defendeu a necessidade de o banto ser livre para crescer, mas alertou-nos para tudo aquilo que poderia ser negativo em determinadas práticas sociais, sem recear a polêmica e o debate que tanto gostava como amante do conhecimento. Os seus escritos fazem perceber como ele se interessou pela recolha e pelo estudo dos hábitos, usos e costumes locais, mas também pelo conhecimento das formas mais complexas de organização política e social, em todos os locais por onde passou em mais de 50 anos de atividade profissional. Em plena colonização, Mafrano teve o mérito de trazer à luz princípios e valores históricos inerentes à cultura e às tradições dos povos de Angola que hoje estariam ignorados, não fosse o seu trabalho de paciente pesquisa e investigação. Ele recolheu, escreveu e desenvolveu temas ligados à história, organização social, sistema de parentesco, nascimento, a vida e explicações sobre a morte. Mafrano explica, com extraordinária clareza, temas correntes como os rituais de casamento ou os fundamentos da antropologia religiosa numa visão assente no que ele próprio tinha aprendido dos seus mestres, vivos e mudos, quero dizer, através de aulas e leituras que lhe permitiram estudar e observar a mais indígena alma banto, com a qual humildemente se identificava. Na sua época, Maurício Caetano, Mafrano, compreendeu o quanto era preciso educar o homem desconhecido de Alexis Carrel, incultando nele um elenco de valores que o fariam crescer intelectualmente e ser útil à sociedade. E isto a despeito das ideias retrógradas, então dominantes sobre a suposta inferioridade do homem banto.
O seu trabalho inclui estudos comparativos com recursos a eminentes antropólogos como Francis Boas, Leon Frobenius e os padres Carlos Sterman, Raul Assuatuna. Usando as ferramentas do meio moderno, conhecimento humano, Mafrano demonstrou e convenceu-nos que o homem banto também tinha história, cultura, ciência, arte e filosofia. Veja-se a propósito o que o autor escreve na página 287, volume 2, capítulo 16. Os que se queixam do silêncio dos arquivos arqueológicos não se dão conta de que, embriando-se no sertão e buscando o banto puro, terão possibilidade de encontrar as 3 pedras dispostas em forma triangular a substituir ou aguardando a substituição de o fogão a gás, o caçador, dianga ou mucongo, usando para atividade venatória a rede e os cães, wanda, a azagaia, onge, o xingue ou de forma cônica, portanto sem teto, a casa barreada e de teto colmado, as panelas, colheres de pau, a zagaia por cima das campas, etc., etc. Como fez notar com máxima autoridade o professor Dr. Kabengele Munanga, um célebre antropólogo brasileiro, professor emérito da Universidade de São Paulo, Brasil, os textos dispersos de Mafrano coincidem com o que afirmaram mais tarde os movimentos pan-africanos e da negritude, relativamente à defesa das civilizações africanas. Kabengele Munanga, que proferiu estas palavras numa animada videoconferência organizada em novembro de 2023 pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, notou ainda que Mafrano reconhecia a importância e o valor do patrimônio cultural banto e, por esta razão, tentou registrá-las no seu tempo. Também a escritora moçambicana Paulina Chigiani referiu a importância dessa coletânea para a construção da identidade cultural dos povos africanos, em geral, e dos angolanos em particular, quando apresentou na cidade do Lubango, em Angola, ao lado do arcebispo emérito do Lubango, Dom Zacarias Camoenho, em 2023, no mês de dezembro. A leitura da coletânea que hoje trazemos até esta prestigiada universidade também nos permite compreender como Maurício Caetano estabeleceu conexões e paralelismos entre a cultura banto e a cultura universal. Um exemplo claro é a definição de homem banto, contida na página 28, e a citação que o autor nos faz do professor Mendes Correia, para a qual a antropologia era o estudo da origem do homem e a definição dos seus caráteres humanos, físicos e psíquicos. Mafrano também trouxe à luz o pensamento de clássicos como Jean Boré, o autor de O Homem à Procura de Si Mesmo, e, corroborando de Boré a Edward Barnett Taylor, mostrou que o papel da antropologia cultural consistia no ensino de um complexo de valores que abrange os conhecimentos, as crenças, a arte, a moral, as leis, os costumes e todas as outras disposições e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. E esta foi a sua visão sobre os bantu. Encontramos tal visão nas 700 páginas desta coletânea, que inclui valores como a solidariedade humana, os direitos de propriedade, os princípios de educação familiar e outras diferenças que nos aproximam, como ele escreveu. Ao longo deste exercício, ele acrescentou estudos comparativos entre lendas, mitos, superstições, usos e costumes do Egito, da Grécia, Roma Antiga e dos povos bantu, onde observou de aldeia em aldeia, em regiões por onde trabalhou entre as décadas de 40 e 80 do século XX. Senhoras e senhores, estimados convidados, é este o Mafrano que vimos apresentar hoje nesta Casa Comum da Universidade do Porto. Esperamos ter contribuído para aproximar os leitores do conjunto de valores
que Maurício Francisco Caetano comungou e tentou transmitir, com a elaboração dos textos que fazem parte da sua coletânea, Os Banto na Visão de Mafrano, Quase Memórias, e que ele foi escrevendo ao longo de 5 décadas de intensa produção literária entre 1947 e 1982. A todos, muito obrigada.